Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui nessa quinta-feira, onde nós podemos aqui ter esse tempo de estudo da palavra de Deus. E antes de iniciarmos esse nosso período de estudo, gostaria de convidar você para um período também de oração. E eu quero aqui lembrar aqui no nosso chat o nosso irmão Aderaldo Oliveira. Ele pede oração por ele, então convido você também a estar orando e orar pela vida também do nosso irmão Aderaldo Oliveira. Ele pede oração. E se algum irmão também às vezes tem algum pedido de oração e sinta a liberdade, né, quer fazer, pode escrever aí no chat. Nós sempre vamos estar procurando orar pelos irmãos. Vamos orar então? Querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo, por esse dia que o Senhor nos deu, por esse dia que tem passado. Obrigado pela saúde, pela sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Rogamos a Ti que o Senhor esteja abençoando esse nosso tempo de estudo da sua palavra, que o Senhor fale também aos nossos corações. Rogamos a Ti e apresentamos ao Senhor a vida do nosso irmão Aderaldo Oliveira, que o Senhor esteja na direção de sua vida, suprindo as suas necessidades, ajudando ele também na sua caminhada cristã e no seu crescimento espiritual. O Senhor sabe, conhece toda a sua vida, o seu sentar, o seu levantar, que o Senhor esteja, seu Deus, agindo ali no que ele precisa. Abençoe, seu Deus, a vida do nosso irmão e abençoe também os seus familiares. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então, aqui, hoje, eu queria dar uma pausa no nosso estudo de Gênesis e eu queria trazer um pouco um outro tema, onde nós vamos estudar um pouco hoje, vamos meditar um pouco hoje. Se você tem uma Bíblia aí perto de você e você quiser abrir, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Nós iremos estudar aqui dos versículos 11 a 19. É aquele contexto que fala da cura dos 10 leprosos. Jesus Cristo passeando ali, passando por uma certa região, esses 10 leprosos se apresentaram a Jesus Cristo pedindo para que ele curasse. Jesus Cristo curou a todos, curou os 10. Só que somente um, nós vamos ver que ele retornou para agradecer a Jesus Cristo. E é somente ele, que era um samaritano, que recebeu a salvação em Jesus Cristo. Todos receberam a cura física, mas somente um recebeu a salvação. Então teve o seu destino eterno mudado. Ele estava a caminho para o inferno, mas somente este, o samaritano, ele depois teve o seu destino eterno mudado para o céu, porque creu em Jesus Cristo. Então nós vamos estudar um pouco sobre esse texto, e o tema que eu gostaria de trazer aqui é sobre a gratidão. Então nós vamos estudar um pouco e ver sobre esse assunto que a palavra de Deus nos fala, sobre a gratidão que nós possamos ter, meus irmãos, corações agradecidos, corações cheios de gratidão por tudo aquilo que Deus fez em nossas vidas. Que nós possamos ter esses corações agradecidos. Meus irmãos, para título de introdução, eu gostaria de dar um título aqui sobre essa mensagem de O Alzheimer, o pai da ingratidão. Então nós vamos pensar um pouco sobre isso. O esquecimento, ele é o pai da ingratidão. Talvez você já conhece ou teve contato com uma pessoa que tinha falha de memória ou Alzheimer. Você pode fazer tudo para essa pessoa, mas provavelmente, dependendo de como está essa doença avançado na pessoa, ela não vai lembrar o bem que você fez para ela e ela não vai agradecer você. Às vezes você vai ajudar a pessoa em alguma situação, mas logo em seguida ela esqueceu que você ajudou. Ela esqueceu daquele momento e ela não vai agradecer você. Meus irmãos, o Alzheimer, o esquecimento, ele é o pai da ingratidão. Que nós não viemos a nos esquecer de todos os benefícios que Deus fez em nossa vida. Que não viemos a nos esquecer, mas que nós possamos ter todos os benefícios que Deus deu para nós, todas as bênçãos que Deus concedeu para nós e que nós tenhamos um coração agradecido. E dentro desse texto eu gostaria de tirar aqui, meus irmãos, 4 lições sobre a gratidão. A primeira lição que nós vamos ver aqui em Lucas capítulo 17 está aqui no versículo 11. A primeira lição é a seguinte: Jesus, ele sempre te dá motivos para você agradecer. Olha só, Jesus sempre, ele vai te dar motivos para você agradecer. O versículo 11 diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Meus irmãos, olha só o que esse texto está falando, e para a gente entender um pouco melhor, é bom você conhecer um pouco da geografia ali de Israel.
Jesus Cristo ele estava no norte da Judéia, ele estava indo a caminho de Jerusalém. Para você entender um pouco mais sobre a geografia, entender melhor esse versículo, eu trouxe aqui esse pequeno mapa e você pode analisar este mapa aqui para a gente entender um pouco sobre a nação de Israel, como que ela era dividida. Você pode dividir ela apenas em 3 partes. Por exemplo, o norte de Israel fica a região da Galileia. A parte central aqui da nação de Israel fica Samaria. E a parte ao sul é onde fica a Judéia, onde também está Jerusalém. Então, o sul, Judéia, o centro, Samaria, e a parte norte é a Galileia. Então, ali no tempo do Novo Testamento, Israel era dividido nessas 3 partes: Galileia, Samaria e Judéia. E note bem como o versículo está falando, olha só o versículo 11, de caminho para Jerusalém. Olha só, se ele estava no norte da Judéia, era só ele descer, ele já estava ali perto de Jerusalém. Mas o versículo fala, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Perceba que ele estava subindo, ele estava dando uma volta. Era fácil ele chegar em Jerusalém, era só ele descer ali no mapa, só que ele fez o caminho mais longo. Ele estava subindo, estava passando novamente por Samaria, estava passando novamente na Galileia, para depois fazer um retorno para descer para Jerusalém. Meus irmãos, aqui tem um motivo de agradecer. Lembra que a primeira lição, Jesus sempre nos dá motivo de agradecimento. Olha só, ele estava dando uma segunda oportunidade para os samaritanos e para os galileus, porque a entrada de Jesus Cristo ali em Jerusalém, nessa entrada ele não sairia mais dali, porque nessa entrada, depois aqui mais para frente em Lucas, por exemplo, nós podemos ver a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Logo depois disso, naquela semana, ele começa a ser interrogado, depois ele é acusado, preso e levam ele crucificado ali no Calvário. Então ali Jesus não passaria mais depois ali na Samaria, onde era Samaria, e também na Galileia. Só que note bem, Jesus Cristo fez um caminho mais longo porque ele estava dando uma segunda oportunidade para aquelas pessoas terem um contato com Jesus Cristo. Era a última chance para que elas pudessem ter um contato com Jesus Cristo. Meus irmãos, os samaritanos e os galileus tinham um motivo de agradecimento. Jesus estava a caminho de Jerusalém, só que ele fez um caminho mais longo só para nos dar uma outra oportunidade de a gente ter um contato com Jesus Cristo, de crer em Jesus Cristo, de ouvir as palavras de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, o nosso Deus, é um Deus de segundas oportunidades. Meus irmãos, é um Deus amoroso, é um Deus gracioso, um Deus que faz um caminho mais longo para chegar ao fim, só para dar oportunidade para as outras pessoas. E foi isso que ele estava fazendo. Ele estava rumo ao norte, de vez ir para o sul, que era um caminho mais curto. Mas ele estava indo rumo ao norte só para dar oportunidade para as outras pessoas. E olha só a continuação da narrativa, versículos 12 e 13, dizem assim para nós. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Meus irmãos, nessa situação, nós não sabemos qual aldeia Jesus Cristo entrou, porque aqui ele estava na divisa já da Galileia e Samaria. Ele estava já bem ali no norte, ele estava bem na divisa. Não sabemos se essa aldeia pertencia a Samaria ou se pertencia a Galileia. Mas o fato é que entrando nessa aldeia, 10 leprosos ali ficaram de longe, não se aproximaram de Jesus Cristo, mas de longe eles gritaram, mestre, tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, estes 10 aqui, eles eram conhecedores da lei de Moisés, porque a lei de Moisés determinava que a pessoa que era leprosa, ela não poderia se aproximar de outra pessoa, não. Ela tinha que ficar isolada, tinha que ficar afastada, porque senão ela poderia contaminar a outra pessoa, passar a sua doença para a outra pessoa. Perceba que eles eram conhecedores da lei, porque eles ficaram de longe, não se atreveram a se aproximar de Jesus, mas de longe eles gritaram, mestre, tenha misericórdia de nós. Eles aproveitaram a oportunidade que Jesus Cristo estava dando, Jesus fazendo um caminho mais longo, eles aproveitaram esta oportunidade. Olha só, meus irmãos, o que a lei de Moisés determinava quando uma pessoa era leprosa. E nós sabemos que esses homens eram conhecedores da lei de Moisés.
Abra sua Bíblia também em Levíticos, capítulo 13. Eu lerei aqui os versículos 45 e o versículo 46. E a lei de Moisés, ela diz assim sobre a pessoa que está leprosa, como que ela tinha que viver e como que ela tinha que também se comportar. Diz assim o versículo: as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas. Olha só, ele tinha que viver com as suas vestes rasgadas, mostrando publicamente para qualquer pessoa que visse ele de longe que aquele era um leproso. Está com a roupa rasgada. E o versículo continua: e os seus cabelos serão desgrenhados. Olha só, ele tinha que ter o cabelo todo bagunçado, não poderia passar nenhum pente ali. Tinha que ter o cabelo bagunçado para ser nítido que ele tinha lepra. E o versículo ainda continua: e os seus cabelos desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Ele tinha que colocar a mão sobre a sua boca para poder gritar para outra pessoa. Caso ele percebesse que alguém estava passando por ali e ia se aproximar dele, ele tinha que gritar. Essa era a lei para ele. Ele tinha que abrir a sua boca e avisar a outra pessoa: olha, aqui tem alguém imundo, aqui tem alguém leproso. Não se aproxime daqui, se afaste. Imundo, imundo. Era dessa maneira ele tinha que se comportar. E o versículo 46 ainda continua: será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Meus irmãos, era desta maneira que ele tinha que viver. Tinha que viver com afastamento social, tinha que viver isolado, tinha que viver todo sujo, todo rasgado e avisando para as outras pessoas: aqui tem alguém imundo. Parece até que ele estava sofrendo ali o que nós estamos passando por esse tempo, né, sobre o coronavírus, a Covid-19, porque ele tinha que usar uma máscara para falar com as outras pessoas, colocar a mão aqui na sua boca para poder se comunicar. Ele tinha que cumprir ali o afastamento social. Ele não poderia viver no meio do arraial. Ele tinha que ficar também de quarentena, afastado durante o período ali que ele estava contaminado. Então, nós percebemos aqui neste texto como que ele tinha que viver. E aqueles 10 leprosos, meus irmãos, eles eram conhecedores da lei. Nós vamos ver aqui na narrativa também de Lucas 17, que 9 deles eram judeus. Então, conheciam bem as histórias e a lei do Antigo Testamento. Um deles, um apenas, era samaritano. Os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem. Só que nessa situação, onde todo mundo já estava ali no fundo do poço, todo mundo estava contaminado com a lepra, eles viviam juntos ali. Mas judeus e samaritanos não se davam bem. E nessa situação, 9 deles eram judeus e um apenas era samaritano. Bom, Jesus, sabendo que eles eram conhecedores da lei, o que Jesus faz então nessa situação? Olha só, nós vamos perceber que Jesus Cristo concede a lei para eles, vai explicar a lei, vai dar mais lei para eles, o que a lei determina que eles tinham que fazer. O versículo 14 diz assim para nós: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Olha só, Jesus concedendo a lei para eles, porque eles também, na lei de Moisés, falava isso. Quando alguém era curado, ele tinha que se mostrar para o sacerdote. Mas o versículo continua: aconteceu que, indo eles, foram purificados. E nesse contexto nós vemos um milagre, meus irmãos, acontecendo. Mas antes, é interessante notar que Jesus Cristo, sabendo que eles eram conhecedores da lei, o que Jesus Cristo faz? Concede para eles mais lei. Meus irmãos, aqui Jesus Cristo estava ensinando algo muito precioso para nós e para eles. Era uma lição muito clara que Jesus Cristo estava ensinando, porque a lei, ela mostra o quão afastado de Cristo nós estamos. Perceba bem a geografia. Aqui é importante a gente entender um pouco da geografia de Israel. Jesus Cristo, ele estava subindo, ele estava indo para o norte. Ele estava passando a região da Samaria e da Galileia. Ele estava subindo. E Jerusalém estava lá embaixo. E o que Jesus Cristo fala para esses homens? Olha só, estou dando a lei para vocês, estou mostrando a lei para vocês. Para onde vocês devem ir? Vão para o sacerdote. Onde o sacerdote ficava? Ficava em Jerusalém, trabalhando ali no templo. Enquanto Jesus Cristo estava subindo no mapa, eles deveriam descer no mapa, se afastando cada vez mais de Jesus Cristo. Jesus estava trazendo uma lição muito clara ali para eles,
que a lei, ela mostra quem vive debaixo da lei, e a lei ela está mostrando que o homem é pecador, está cada vez mais separado de Deus. Por isso Jesus Cristo apresentou para eles a lei. Jesus indo para o norte e eles, obedecendo a lei, estavam indo para o sul, cada dia mais afastados de Jesus Cristo. A lei, meus irmãos, os 10 mandamentos, toda a lei mosaica, ela tem essa intuição, ela tem esse propósito de mostrar que nós somos pecadores, de mostrar que nós estamos separados de Deus. A lei não pode salvar ninguém. A lei, a tentativa de cumprir os 10 mandamentos, de cumprir toda a lei de Deus, ela não pode salvar. O que a lei faz é mostrar o quão sujo você está. A lei ela vai fazer isso, mostrar o quão pecador, quão leproso você está, o quão cada dia mais você está se afastando de Jesus Cristo. E Jesus aqui estava dando uma ilustração para eles, um exemplo, uma lição ilustrativa, mostrando que a lei cada dia mais mostra que o homem está sendo separado de Deus. Mas aqui no caso nós vemos um milagre acontecendo. Eles estavam indo de caminho para o sacerdote. Só que no meio do caminho, o milagre aconteceu pelo poder de Jesus Cristo e não pelo cumprimento da lei. Eles foram purificados, eles foram limpos da lepra que eles carregavam no seu corpo. Já não mais precisavam viver em isolamento, porque eles aqui foram purificados. Olha só o versículo 14, que diz: Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. O texto aqui, a narrativa não mostra, nós sabemos aqui que um deles voltou, mas não mostra se os 9 realmente chegaram em Jerusalém, se mostraram ali para o sacerdote, porque em Levíticos capítulo 14 mostra como que devia ser o proceder também do sacerdote e desses que foram limpos da lepra. Eles deveriam chegar ali em Jerusalém, mas eles não poderiam entrar na cidade, porque Levíticos capítulo 14 diz que eles não podem entrar no arraial, mesmo eles estando limpos. O sacerdote tinha que sair do arraial, no caso aqui tinha que sair fora da cidade de Jerusalém, se encontrar com eles e analisar, olhar para eles e analisar para ver se realmente eles estão limpos da lepra. Eles não poderiam entrar em Jerusalém. Depois, o que acontecia também com o leproso? Ele tinha que ainda viver 7 dias fora do arraial. 7 dias sem ter contato com as outras pessoas, para ter um tempo ali de análise. Então, eles viviam uma semana fora. Nesta semana, eles tinham que trocar a roupa, lavar as suas roupas, tomar banho, fazer aquele ritual de purificação. Passados 7 dias, eles poderiam entrar em Jerusalém para ir direto no templo, para ser analisado mais uma vez ali pelo sacerdote, e o sacerdote, verificando que realmente eles estão limpos da lepra, ele faria ali um sacrifício para aquelas pessoas. Então, ele pegava o sangue, olha só como o Antigo Testamento fala, tinha que pegar o sangue, passar o sangue na orelha direita daquele que fora curado, depois passar o sangue também no polegar direito daquele que fora curado, da mão direita, e também passar o sangue ali no pé direito, no polegar do pé direito daquele que fora curado. Depois disso, o sacerdote pegava o óleo da unção. Ele tinha que pegar o óleo com a sua mão esquerda, aspergir sobre aquele que fora curado e também pegar o óleo, passar onde tinha o sangue, na orelha, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Isso estava mostrando para todo Israel. Este homem agora ele foi curado. Ele já não precisa mais viver em quarentena, não precisa mais viver com distanciamento social, não precisa usar aquela máscara manual que era a sua mão para falar para as outras pessoas, imundo, imundo. Agora ele está livre para viver aqui junto com a nação de Israel, junto com todo mundo, junto nesse arraial, pode viver aqui em contato com todas as pessoas. O texto não fala se essas pessoas, se esses 9, eles realmente chegaram até lá. Mas nós sabemos que um deles, e a história conta aqui, que um deles voltou para agradecer a Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nós temos uma segunda lição sobre a gratidão. Essa lição diz assim: a atitude de gratidão sempre vai te aproximar mais de Jesus Cristo. Note para a vida desse homem, sua atitude, o seu coração agradecido resultou em aproximação de Jesus Cristo. Mas quem não tem um coração agradecido sempre vai se afastar de Jesus Cristo.
Olha só o que acontece nos versículos 15 e 16, diz assim: Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe e este era samaritano. Meus irmãos, este homem tinha um coração agradecido. No meio do caminho, ele percebeu que foi curado. E ele falou: não vou continuar indo para o sacerdote, eu vou voltar para aquele que me curou. Não foi a lei que trouxe cura para mim, não foi o sacerdote que trouxe cura para mim, mas foi a Jesus Cristo. O que ele fez? Ele deixou os 9 seguindo o seu caminho e ele voltou para ter um encontro com Jesus Cristo. Meus irmãos, um coração agradecido nos leva a nos aproximarmos mais de Jesus Cristo. E meus irmãos, eu estou convencido que uma vida de pouca oração é fruto de um coração sem gratidão. Note que este homem, ele voltou para Jesus Cristo, agradecer a Jesus Cristo, se entregou a Jesus em oração. Meus irmãos, isso é fruto de um coração com gratidão. Mas as pessoas que têm uma vida de pouca oração, isso é resultado, é fruto que elas não são gratas a Jesus Cristo em seus corações. Isso resulta numa vida sem oração. Olhe só as atitudes deste homem, esse samaritano. Quando ele percebeu, a primeira coisa que o texto fala foi que ele vendo que estava limpo, estava curado. Ele estava percebendo as bênçãos de Jesus Cristo que ele fez ali na sua vida. Depois o texto fala que ele voltou, olha só, fez um retorno, foi atrás de Jesus Cristo, se voltou a Jesus Cristo. Depois o texto fala que ele se prostrou aos pés de Jesus Cristo, estava no local certo para agradecer a pessoa certa. E por fim, depois de prostrado, ele agradeceu. Aqui, meus irmãos, nós temos um coração de gratidão. Uma vida de gratidão é uma vida que está aos pés de Jesus Cristo em oração, mas uma vida de ingratidão não tem esse resultado. Olha só, essa é a segunda lição. Um coração de gratidão vai sempre te aproximar mais de Jesus Cristo. Mas o contrário é verdade também. E aqui nós temos a nossa terceira lição. Um coração com ingratidão sempre vai te afastar mais de Jesus Cristo. Olha só o que diz os versículos 17 e 18. Falam assim: Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Meus irmãos, olha só o que Jesus Cristo estava falando, uma palavra dura contra aqueles 9 que foram curados, receberam a cura física, mas não voltaram para agradecer. Pessoas com ingratidão no seu coração. Lembra que essa história, essa narrativa não conta a história, o que aconteceu com esses 9. Não fala nem se eles realmente chegaram ali para o sacerdote, se eles chegaram em Jerusalém, se eles fizeram todo aquele ritual, ficaram uma semana afastados, depois foram levar o sacrifício para o sacerdote, para ter o sangue e o óleo passado na orelha, no dedo da mão direita, no dedo do pé direito também. O texto não fala isso, se eles realmente chegaram ou se desviaram do caminho. O texto não fala sobre eles. Mas, meus irmãos, nós vamos ver um texto da palavra de Deus que revela, uma revelação, o que aconteceu com esses homens. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, e eu vou ler aqui o versículo 21. E este texto, meus irmãos, vai mostrar o que aconteceu com aqueles 9. Lembre uma coisa antes da gente ler isso aqui. O samaritano que voltou, perceba o que ele fez? Ele voltou glorificando a Deus, a Jesus Cristo pela cura, e o que ele fez depois? Agradeceu. Deu glórias a Deus e agradeceu a Jesus Cristo pela cura. Ele fez essas duas coisas. Os 9 que continuaram o seu caminho não voltaram para Jesus Cristo, eles não glorificaram a Deus e não agradeceram a Deus. E olha só o que diz o versículo 21, fala assim de Romanos: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, note que aqueles 10 tiveram conhecimento de Jesus Cristo, os 10 foram curados por Jesus Cristo, mas o texto continua: não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Olha só as duas coisas que eles não fizeram, que o samaritano fez. Voltou glorificando e depois deu graças a Deus. Mas o texto continua, olha só:
o fato de uma pessoa ter o conhecimento de Deus, mas ele não glorificar a Deus e nem agradecer a Deus, vai resultar nele de um coração fértil para todo tipo de pecado. O texto continua falando isso. Vou ler desde o começo. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Meus irmãos, um coração que não tem gratidão, ela resulta num coração fértil para todo o tipo de pecado. Perceba bem o que aconteceu nesse texto aqui e o que aconteceu na vida daqueles 9. Tiveram conhecimento de Deus, mas não voltaram para glorificar a Deus, não voltaram para agradecer a Jesus Cristo. Um coração com ingratidão sempre vai levar a pessoa mais longe de Deus, mais afastado de Deus. Meus irmãos, que nós não sejamos pessoas com corações ingratos, mas que possamos lembrar dos benefícios que Deus, Jesus Cristo, fez em nossa vida para que nós possamos glorificar a Deus. Esses 9 era para ter voltado junto com o samaritano, cantando para Deus, glorificando para Deus junto com aquele que era samaritano. É para aqueles 10 formarem um coral de homens, cantando e glorificando a Deus, talvez até recitando o Salmo 103, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não tenha Alzheimer de nenhum dos só seus benefícios. Era para aqueles 10 estarem voltando, cantando, glorificando a Deus, usando esse Salmo 103. E ao se aproximar de Jesus Cristo, os 10 se prostrarem a Jesus, agradecendo por tudo que ele fez. Mas a realidade, meus irmãos, que somente um, e este era samaritano. Ele voltou glorificando a Deus e agradecendo a Jesus Cristo. E aqui, para a gente terminar, nós temos uma quarta lição sobre a gratidão. Meus irmãos, a gratidão, ela vai abrir portas para que você possa usufruir de maiores bênçãos. E foi o que aconteceu com o samaritano. O versículo 19, lá de Lucas 17, diz assim: e disse-lhe, Jesus dizendo para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, a gratidão, um coração agradecido, ele vai abrir portas para que você possa usufruir de maiores bênçãos em Jesus Cristo. Mas um coração ingrato vai fechar portas para que você não usufrua mais bênçãos que você tem em Jesus Cristo. Olha só, este homem aqui, ele já tinha recebido uma bênção, que era a bênção da cura física. Os outros também receberam aquela bênção. Só que só ele recebeu a bênção da salvação, só ele ouviu de Jesus Cristo. Pode levantar, a tua fé te salvou. Os outros 9 não ouviram isso. Os outros 9 não receberam a salvação em Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por todas as pessoas, mas somente aqueles que se voltam a Jesus, glorificando a Jesus, agradecendo a Jesus por esse sacrifício, somente esses recebem a salvação em Cristo Jesus. E o samaritano, ele recebeu a salvação em Cristo Jesus, coisa que os outros não receberam. Receberam apenas uma primeira bênção, a bênção física, mas por causa do coração ingrato não receberam a bênção da salvação eterna. E este samaritano, por causa da gratidão do seu coração, por se render a Jesus Cristo, ele ouviu de Jesus: vai, pois a tua fé te salvou. Meus irmãos, olha só, com grandes bênçãos nós temos em Jesus Cristo. E o Salmo 103 fala: não te esqueças, ó minha alma, de nenhum dos seus benefícios. Meu irmão, não tenha o problema do Alzheimer, de você esquecer de todos os benefícios que Deus fez na sua vida, mas que você faça esse exercício, como o samaritano ele fez. O samaritano, ele parou, no meio do caminho ele parou para perceber: eu fui curado. Pare também um pouco um momento da sua vida, as suas atividades, para você perceber quantas bênçãos Deus te abençoou. Pare para analisar quantas bênçãos Deus te abençoou. Depois também faça como o samaritano, dê um retorno, volte-se em oração a Jesus Cristo para você agradecer a Ele por tudo isso.
faça também como o samaritano. Ao se achegar a Jesus Cristo, ele se prostrou em humilhação, reconhecendo que a bênção só vem por meio de Jesus Cristo e a salvação somente também por meio de Jesus Cristo. E por fim, aos pés de Jesus Cristo, em oração, agradeça a Jesus por tantas bênçãos que ele tem feito em sua vida. Faça essa atividade de lembrar, parar o tempo e lembrar tantas bênçãos que Deus fez em sua vida. Olha só, tire um minuto, tire um tempo de oração, depois que nós terminarmos esse vídeo, terminarmos essa live, para você orar. E você tem vários motivos que você pode orar agradecendo. Pode agradecer pela sua família, você também pode agradecer pela igreja local que você faz parte, pode agradecer a Deus pela saúde que você tem. Você pode agradecer a Deus também pela salvação que você tem em Cristo Jesus. E pense mais motivos que você tem para agradecer a Deus. Não te esqueças de nenhum benefício que Deus tem feito para você, mas volte para Deus com o coração agradecido. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, seu Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem realizado em nossa vida. Muito obrigado, seu Deus, pela nossa igreja local. Muito obrigado, seu Deus, pela família que o Senhor nos colocou, que o Senhor nos deu. Muito obrigado, seu Deus, também pela nossa saúde, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. E principalmente, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo, porque o Senhor é um Deus de segundas oportunidades e sempre dá oportunidade para as pessoas crerem em Jesus Cristo. E obrigado porque Cristo morreu ali na cruz em meu lugar e me salvou. Obrigado, Senhor Deus, por tantas bênçãos. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor não nos deixe esquecermos os benefícios que o Senhor tem feito em nossa vida. Que possamos ser como esse samaritano, voltando para o Senhor com gratidão, mas nos afaste, Senhor Deus, de sermos como aqueles 9 judeus que se afastaram de Ti logo que receberam uma primeira bênção. Que o Senhor nos ajude a sempre olharmos para o Senhor e glorificarmos e agradecermos a Ti, Senhor Deus, pelo aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que Deus então esteja abençoando a vida de cada um e que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos. Que Deus abençoe a todos.